Oi, tudo bem com vocês? O meu nome é Tainá Aldrin, eu sou do Solerte Atelier e hoje, a convite da Fischer aqui no YouTube deles, eu vou ensinar vocês a fazerem esse porta-bombons em formato de cenoura para Páscoa. Vamos lá? Hoje a gente vai trabalhar com o Nubble, que é o novo fio de malha 35mm da Fischer. Ele tem todos os benefícios que a gente já conhece, não tem emenda, diferença na espessura, não perde a cor e brilho, tem o melhor rendimento do mercado e também é o único do mercado que não pega bolinhas. Eu vou iniciar o meu trabalho com a cor mango e eu vou usar uma agulha de 7mm. Vou começar fazendo um anel mágico igual a Lari Cristina ensinou a gente lá na live do porta-lápis da Fischer, simulando um ponto baixo. Então, vou passar o fio aqui em cima de 3 dedos e fazer um X aqui embaixo. Em cima eles ficam assim paralelos, embaixo como um X. Vou pegar aqui o segundo fio que tá passando. Eu coloquei a agulha aqui para trás. Eu vou virar ela o oposto, nesse sentido. Vou pegar esse primeiro fio, passar a agulha por baixo dele, lá pro outro lado. E aqui eu vou laçar o fio que tá vindo lá do novelo. E vou trazer pra cá. Quando eu fizer isso, eu vou ficar com duas alcinhas. Eu vou segurar elas, vou tirar a agulha no sentido que tá e vou passar no sentido oposto. E, por último, eu vou fechar o meu ponto laçando o fio que tá vindo lá do novelo e trazendo ele pra cá. Agora é só ajustar um pouquinho. Fazendo isso, a gente fica com o ponto baixo bem certinho aqui, ó, desde o começo. E nessa primeira carreira, dentro do círculo mágico, a gente precisa de um total de 6 pontos. Aqui eu já tenho 1, vou fazer mais 5. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Eu vou puxar o meu fio aqui do anel mágico, mas eu não vou fechar ele completamente. Eu vou só deixar ele assim num formato de semicírculo para ficar mais fácil da gente continuar essa segunda carreira de aumentos. Então, vou encerrar essa primeira carreira puxando aqui o fio desse último ponto. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou colocar a minha agulha de trás para frente. Vou enganchar esse fio que a gente deixou em espera solto ali e vou levar lá para trás. Vou ajustar aqui para ele ficar com um tamanho igual a das outras alças. E vou colocar a minha agulha no meio do primeiro ponto, para fazer o nosso primeiro ponto baixo centrado, que vai ser finalizando essa emenda. Fechamento de carreira, né? É importante sair bem no meio, tanto na frente quanto atrás. Agora que tá certinho, passei a agulha. Vou enganchar o ponto que ficou lá em espera e vou laçar o fio do novelo trazendo ele pra frente, laçar ele outra vez fechando aqui, formando o nosso primeiro ponto baixo centrado.
Essa carreira vai ser toda de aumentos, mas eu não vou aumentar esse primeiro ponto aqui já. Eu vou aumentar ele depois que a gente fizer a carreira toda. Então agora a gente vai colocar 2 pontos baixos centrados por ponto de base. Saiu no meio atrás também. 1, 2. E vou repetir esse processo até o fim, onde a gente deve ficar com um total de 12 pontos baixos centrados. Quando eu chegar lá, eu retorno com vocês. Tô aqui terminando a carreira. Aqui eu tô chegando a um total de 11 pontos. E cheguei aqui no primeiro, onde ficou faltando fazer o aumento, que eu vou fazer agora, para fechar um total de 12 pontos. Beleza, agora que eu já fiz isso, eu posso puxar todo o círculo mágico para ficar fechado. E aí já vamos deixar ele aqui, ó, na direção da onde a gente vai fazer a emenda, o fechamento da carreira, porque daí a gente carrega ele junto para já ir arrematando até o fim. E o fechamento de carreira agora eu vou fazer exatamente igual a gente já fez na primeira vez. Puxa a agulha com o fio, lá no primeiro ponto de trás para frente coloca a agulha, coloca a alcinha desse ponto que ficou em espera e puxa lá para trás. Ajusta aqui para ficar um tamanho parecido, igual aos outros pontos ali. Vamos colocar a agulha no centro do primeiro ponto, enganchar esse pontinho ali atrás. Nesse caso agora eu vou dar uma ajustada para não ficar uma sobra de fio. E eu vou colocar também, ó, o fio que tá vindo aqui do círculo mágico, vou passar bem aqui no meio pra cá, pra gente poder ir arrematando ele junto. Vou laçar o fio que tá lá atrás vindo do novelo, puxar aqui pra frente. Laçar mais uma vez esse fio, puxar pra frente e a gente tem o primeiro ponto baixo centrado da nossa terceira carreira. Da tampa, estamos iniciando pela tampa. Depois vocês vão entender por que é melhor iniciar pela tampa. Agora aqui, na terceira carreira, a gente vai iniciar com um ponto baixo centrado e um aumento de pontos baixos centrados. Então aqui um sozinho e aqui 2 juntos. E a gente vai repetir essa sequência até o fim. Um sozinho. E 2 juntos. 1. 2. Mais um sozinho. 2 juntos. Tô chegando aqui no último ponto. A gente começou sem aumento, vai terminar com um aumento, então. Fechamento de carreira igual das outras vezes anteriores. Puxa aqui, a agulha de trás para frente em cima do primeiro ponto. Essa alcinha vai na agulha e lá para trás. A gente ajusta aqui para ficar com um tamanho igual aos outros pontos. Coloca a agulha no primeiro ponto. Essa alcinha vem aqui atrás. E a gente laça o fio aqui para frente. E fecha o nosso primeiro ponto baixo centrado. A gente está iniciando a nossa quarta carreira e ela vai ser uma carreira sem aumentos. Estamos num total agora com 18 pontos na carreira e a gente vai fazer 18 pontos baixos centrados nas próximas 3 carreiras. Então é só fazer um pontinho para cada ponto da carreira anterior, sem aumento, durante as próximas 3 carreiras.
Então a gente vai fazer isso na quarta, na quinta e na sexta carreira. Quando você iniciar a segunda carreira sem aumentos, você vai começar a perceber que o seu trabalho vai emborcar assim, ó, pra cima. E não tem problema, é exatamente isso que a gente quer. Vai modelando aí com a sua mão para ele ficar o mais redondinho possível, porque essa vai ser a tampa do nosso cachepô de cenoura. Pode continuar. Total de 3 carreiras, só em pontos baixos centrados, sem nenhum aumento. Cuida para ficar com os pontos em tamanhos parecidos. Eu sempre gosto de dar essa altura e deixar a agulha perfeitamente na horizontal, assim. Quanto mais iguaizinhos os seus pontos ficarem, mais estruturada e bonita a sua peça vai ficar também. Retorno no fim da terceira carreira com vocês. Finalizando aqui a carreira de pontos baixos centrados, a terceira carreira de pontos baixos centrados, iniciando a nossa sétima carreira no total, a gente vai começar a fazer o acabamento em pontos baixíssimos. E é extremamente importante que essa carreira ela não fique muito apertada, para não fechar a boca do nosso trabalho, ela precisa ficar retinha. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui a primeira alcinha em cima do primeiro ponto, né, que a gente fez no início da carreira. Vou laçar o fio que tá vindo do novelo e vou puxar ele direto por aqui. E já vou dar a altura para ele ficar soltinho. E vou pro próximo. A gente vai repetir isso em toda a carreira, tomando cuidado de deixar sempre bem soltinho. Aqui, quando a gente chegar no último, a gente vai puxar ele por dentro e vai puxar todo ele pra frente. E vai fazer o acabamento. Vindo daqui pra cá, a gente vai colocar a agulha aqui nesse primeiro ponto, assim. Vai laçar o fio, trazer ele pra cima todo. Aqui desse outro lado, a gente vai colocar a agulha dentro desse ponto aqui e no meio ainda do que tá passando lá na frente. Aqui, que é de onde a gente tá fazendo sair o fio. E vai buscar esse fio aqui pra trás. Aqui na frente já vai ter fechado o nosso trabalho, ó. E agora vamos arrumar ali dentro. A gente vai pegar esse fio que tá lá pra baixo, vai colocar aqui no meio desse primeiro pontinho. Tá vendo que falta fazer aqui, ó, um ponto? Então é isso que a gente vai simular com essa pontinha de fio aqui. Traz ele lá pra cima. Aqui a gente tem que enganchar esse primeiro ponto inteiro. Vamos levar o fio lá pra trás. E agora a gente volta o fio de onde ele estava saindo, pra cá. E eu gosto já de pegar esse outro pontinho aqui embaixo junto. E aí com isso a gente tem aqui dentro também fechadinho todo o trabalho.
essa é a tampa da nossa cenoura. E aqui no meio, nesse buraquinho, depois a gente vai colocar folhas. Então não se preocupa se ficou um pouquinho aberto, porque a gente vai preencher com folhinhas nesse tom eucalipto aqui. Essa segunda parte a gente vai iniciar a base igualzinho a gente iniciou a tampa, que é fazendo um anel mágico, simulando o nosso primeiro ponto baixo centrado. Eu vou pegar aqui a segunda alça, vou girar completamente no sentido oposto. Vou pegar a primeira alça e vou passar lá para trás, laça o fio que tá vindo do novelo e traz aqui para frente. Nesse momento a gente tem duas alcinhas. Segura as duas alças, tira a agulha e passa no sentido contrário. Depois laça o fio que tá vindo do novelo e pronto. Ajusta ali e a gente tem o nosso primeiro ponto baixo. Aqui a gente também vai iniciar com 6 pontos, então além desse primeiro aqui, a gente precisa de mais 5 no total. Seis pontos baixos. Agora eu vou ajustar aqui, mas de volta não vou fechar completamente. Vou fazer a finalização da carreira, aumentando esse ponto aqui, inserindo a agulha no primeiro ponto de trás para frente, enganche e leva lá para trás aquele ponto que a gente deixou em espera, igualzinho, gente, igual a gente fez na tampa. Ajusta para não ficar um excesso de fio lá atrás. Coloca a agulha aqui no primeiro ponto, tem que sair no meio lá atrás também. Se não estiver saindo no meio, tá errado? Sim, tá errado. Agora eu acho que tá errado ainda, porque tá pelo meio. Travei uma verdadeira batalha. Mas foi, ó, no meio. Engancho esse ponto aqui, ajusto o fio lá e faço o primeiro ponto baixo centrado da segunda carreira. Vou fazer o aumento dele só no fim, então vou seguir fazendo aqui os meus pontos. 2 pontos baixos centrados por ponto de base. No total deveremos ter 12. onze e 12 pontos aqui. Gente, a base da nossa cenoura vai ser só isso, tá? Quando a gente chegar nesses 12 pontos, pode fechar bem o círculo mágico. Vou tirar aqui a agulha. Bem fechadinho mesmo, que essa vai ser a base do nosso cachepô. Ficou bem fechadinho? A gente vai começar aquela carreira de pontos baixíssimos de acabamento. Então, pegando lá no primeiro ponto, eu dou aquela puxadinha e vou fazendo uma carreira soltinha para não distorcer o nosso trabalho. Olha como tá redondo perfeitinho. Uma carreira soltinha de pontos baixíssimos ao redor de todo esse nosso trabalho.
Agora já podemos cortar deixando um fiozinho de sobra para fazer o trabalho. O arremate ali. Se você quiser, você pode pegar uma agulha menor para fazer esse trabalho. Então, puxamos todo o fio, igualzinho a gente fez na tampa também. Passa lá pelo primeiro ponto, o fio vai retornar da onde ele tá saindo e já vai lá para trás para fazer essa outra alcinha que falta aqui. Então, é aqui que ele tem que vir. Aqui na frente fechou. Olha, tá completo toda a volta com os pontos baixíssimos. Agora a gente precisa simular essa alça que falta aqui atrás. Então, esse fio que tá aqui, a gente tem que puxar ele aqui, no meio desse. Depois a gente puxa ele aqui, ó, pegando as duas alcinhas do primeiro ponto para fazer a volta, como todos os outros. E de volta onde ele tá saindo. Aqui também pegando essa outra alcinha. E pronto, agora na volta também tá tudo cheio com os pontinhos, sem faltar nenhum. Agora que a gente já tem a nossa base, a gente pode escolher deixar esse lado bonito para fora ou para dentro. Eu gosto de deixar esse lado bonito para fora, porque quando você pega a peça e você olha, eu acho que esse daqui, a parte bonita tá para dentro, quer ver? Ai, sim! Quando você olha embaixo da peça, ela não tá tão bonita, né? Esse lado é bem mais bonito. E aí, como geralmente o intuito dessas peças é que as coisas fiquem dentro, eu tenho gostado de usar pra fora. Mas isso é questão de gosto pessoal. Então, como eu vou pegar o lado de fora, o lado bonito vai ficar pra fora, eu vou pegar o ponto aqui, ó. Pegando essa alcinha aqui de cima, e eu gosto de pegar mais essa primeira alcinha daqui de dentro pra ficar mais firme o ponto. Vou posicionar o meu fio aqui e vou puxar ele lá pra frente. Vou fechar aqui meu primeiro ponto baixo da carreira. Vou repetir isso, já arrematando o fio do início em todos os pontinhos ali, ó, pegando o de cima e o primeiro lá de dentro e fazendo ponto baixo. Finalizando aqui, vou fazer a emenda do mesmo jeito que eu fiz nas carreiras anteriores. Nessa carreira, que é a segunda que a gente está iniciando agora, deixa eu regular aqui. Nessa segunda carreira que a gente está iniciando agora, a gente vai fazer um ponto baixo centrado e um aumento de ponto baixo centrado. Então, lá no mesmo, a gente vai fazer 2, igual na base, só que agora também na subida, ao longo de toda a carreira, alternando sempre, um sozinho e 2.
Coloca o seu trabalho sobre a superfície, dá uma arrumadinha nele, você vai ver que ele vai abrir um pouquinho. E agora a gente vai fechar a carreira 2 da subida do cesto. As carreiras 3 e 4, a gente vai trabalhar sem nenhum aumento, um ponto baixo centrado a cada ponto de base. Então, eu vou fazer essas duas carreiras rapidinho e retorno com vocês. A quinta carreira vai ser de volta uma carreira de aumentos. Então, a gente vai iniciar com 4 pontos baixos. Aqui já tem 1, 2, 3, 4 e agora um aumento. 1, 2. A gente vai repetir essa sequência. 4, aumento. E lá no fim vai ficar só 3 pontos baixos antes de você finalizar a carreira. Aqui eu tô no último aumento. E vão sobrar só 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Fechamento da carreira. Vocês já estão craque, né, nessa altura do vídeo. Essas duas próximas carreiras serão carreiras sem aumento também. E aí, quando eu finalizar elas, a gente retorna para medir se a tampa tá encaixando num tamanho legal já. Se vai precisar fazer mais aumento ou não. Um ponto sobre ponto aqui nessa carreira e também na próxima. Finalizando aqui a carreira 7, eu vou primeiro fazer o fechamento da carreira. E agora a gente vai medir como tá o encaixe da tampa que a gente já fez aqui nessa base. Não vai ficar desse tamanho, poderia, né? Mas não vai. A gente vai subir mais ela, assim, já fica parecendo uma mini cenourinha, fica super fofo. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, quando a gente fizer a carreira em pontos baixíssimos, eu acho que vai dar o tamanho. O que é curioso sobre essa peça? O curioso é que aqui em cima a gente tá com um total de 18 pontos e aqui embaixo a gente já tá com 21. E em cima ainda parece que tá, olha, ligeiramente maior. Mas eu acho que quando, como eu disse, quando eu fizer a carreira de acabamento, vai preencher e vai ficar com ao mesmo tamanho. Então aqui eu não vou mais fazer aumento. Se você chegar nesse ponto aqui e a sua tampa ainda estiver muito maior, eu sugiro que você alterne uma carreira de aumentos a cada 4 pontos e 2 carreiras sem nenhum aumento até encontrar o tamanho da sua tampa. Se utilizando dessa fórmula, você também consegue adaptar a sua receita para o tamanho que você quiser fazer. E é isso. Então aqui eu vou subir as carreiras sem fazer nenhum aumento e vou medindo para ver que tamanho que eu quero que eu fique.
Quando a gente fizer o último, puxa todo o fio e a gente vai simular o ponto tanto por fora quanto por dentro, também igual a gente já fez da última vez. Beleza, agora a gente já simulou aqui, tá com a base inteira uniforme. Vamos testar de volta a tampa. Legal. Agora, depois que a gente arrematar o fiozinho que ficou ali dentro do acabamento que a gente fez, essa tampa, ela tá aqui só encostada, então se a gente fizer assim, ela vai cair. A gente vai fazer um encaixe aqui, começando pela parte de dentro, para que a tampa fique fixa aqui e não caia. Então, vocês podem arrematar o fio aqui como vocês preferirem. Eu vou puxar ele aqui pro lado de fora e vou arrematar por baixo dos pontos. A gente vai fazer o encaixe da tampa pela parte de dentro. E o mesmo acabamento que a gente fez de pontos baixíssimos pela parte de fora, a gente vai fazer pelo lado de dentro. Então, posiciona o fio do lado de fora e coloca a agulha aqui entre os pontos, puxando esse fio para dentro. Onde tem aqui o espaço entre o próximo ponto e o outro, coloca a agulha, laça de volta e passa direto fazendo o primeiro ponto baixíssimo. Depois disso, continua fazendo a borda toda. Eu tô trabalhando aqui com um pedacinho de fio que já tá cortado, porque essa primeira parte a gente vai ter que arrematar, não tem o que fazer, não tem jeito. Certo, agora pegamos um fio do novelo, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos sobre essa primeira carreira de pontos baixíssimos que a gente fez. Pegando essa alcinha aqui de cima, pelo meio. E continuando assim, em toda a carreira. Cheguei aqui, onde eu fiz o começo, né? Vou fazer o último pontinho. E vou continuar direto outra carreira, pegando sempre só um pontinho pelo meio do ponto, ó. Então, posiciono aqui, lá pra trás e faço o ponto baixíssimo. Aqui tá a emenda, vou continuar repetindo isso mais 2 carreiras até ficar altinha assim, mais ou menos. Terminei aqui, eu subi um total de 3 carreiras em pontos baixíssimos, fiz o acabamento simulando um último ponto e ficou assim a nossa cenoura. Agora a tampa encaixa aqui e ela fica bem presinha. Agora a gente precisa fazer as folhas dessa cenoura. E eu vou usar aqui um fio que vai ser lançado pela Fischer em breve, mas vocês podem usar aí o fio 25mm Extra Premium, que vai funcionar igual. A cor que eu tô usando é a eucalipto, a mesma que tem o nubble aqui atrás. Vou colocar a cenoura de lado. E aqui eu vou fazer um anel corrediço, um nó corrediço. Eu gosto de fazer assim, vou fazer do zero para quem
não sabe. Eu coloco pra cá a ponta e passo ela pra cá. Assim. Depois eu deito esse nozinho aqui e puxo o fio lá do meio. Pronto, tá feito um nó corrediço, a gente ajusta aqui na espessura da agulha. E depois desse nó eu vou fazer um total de 16 correntinhas. 1, 2... dezesseis. A partir da segunda, eu vou fazer 2 pontos baixíssimos. 1, 2. Agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas. 1, 2. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer mais 3 correntinhas. Depois de fazer essas 3 correntinhas, aqui sempre começando pelo segundo ponto depois da agulha. Então, tem o primeiro, no segundo, vou fazer mais 2 pontos baixíssimos. 1, 2. Vou fazer mais 2 correntinhas, um ponto baixíssimo, 3 correntinhas e 2 pontos baixíssimos. Agora que a gente fez tudo isso, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui, que é o primeiro ponto, ó, depois que a gente começou a fazer esse trabalho de folhinha, tá vendo? Quando eu fizer isso e ajeitar, aqui fica como se fosse uma folhinha na ponta, tá vendo? E a gente pode fazer várias variações desse padrão, fazendo as correntinhas e os pontos baixíssimos, para não ficarem as folhinhas todas iguais. Eu tô só descendo aqui o restante com pontos baixíssimos. Não precisa fazer até lá embaixo, dá para fazer só uma parte, ou ainda você pode não fazer essa parte aqui e só finalizar com um ponto baixíssimo mesmo. Vou mostrar para vocês desse jeito. Eu fiz aquele ponto baixíssimo ali, vou puxar todo o fio pra cá. E agora eu vou passar esse fio aqui pra trás. E eu vou entrelaçando ele pra fechar essa folha. Eu fiz aqui algumas variações de folhas e nessa daqui eu coloquei um fio fluff, esse também da Fisher, na cor musgo, junto com o fio na cor eucalipto. Eu achei que deu um efeito bem bonito. E eu também fiz nessa variação uma carreirinha de pontos baixíssimos saindo logo ao lado, fazendo uma folhinha menor na lateral, nesse daqui e nesse daqui. E o que eu vou fazer agora é juntar essas folhas que eu já fiz todas em uma única só, com pontos baixíssimos aqui, e saindo mais folhinhas, além dessas que a gente já tem, para fazer o maço e aí do ramalhete saindo todas as folhinhas igual é na cenoura mesmo. Então, pegando este fio junto com o fio fluff, deixa eu arrumar aqui, não posso revelar para vocês ainda, né, essa novidade. Pegando
o fio fluff com um fio que é a novidade na cor eucalipto. Eu vou pegar duas hastes que eu já fiz aqui. Vou colocar elas lado a lado e vou juntar elas pegando uma alça daqui e uma alça daqui. Ó, observa, essa daqui eu tô pegando pelo meio, a de cima, pela parte da frente da corrente. Essa daqui eu vou pegar pela parte de trás, também pelo meio e também a parte de cima, ó. Elas vão ficar espelhadas, opostos. E eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu sigo juntando ponto com ponto em pontos baixíssimos. Pegando o meio daqui. E aqui também. E fazendo mais um ponto baixíssimo. Você pode fazer uma única haste só e aumentando, 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 até ficar do jeito que você quer. Ou fazer assim, de juntar as hastes, como eu tô fazendo. Juntando as hastes, você vai ter um pouco mais de estrutura do que só acrescentando elas, né? Porque tem ali uma outra carreira unindo elas juntas. Então eu tenho a impressão que vai dar mais essa sensação de maço. Mas não é a coisa mais fácil do mundo, principalmente porque eu tô fazendo com 2 fios, né? Então também preciso ser sincera sobre isso. Beleza, essa parte aqui já fiz, vou cortar o fio e arrematar. E aí eu vou pegar essa última que falta e eu vou colocar aqui, ó. E juntar ela com pontos baixíssimos aqui e pontos baixíssimos aqui. Eu posso acrescentar mais folhas se eu quiser aqui em cada emenda dessas que eu fizer. Vamos fazer nessas daqui agora. Eu paro de pegar os pontos ali e vou começar a fazer correntinha para fazer a folha. Aleatoriamente, não tô contando certinho quantos pontos eu tô fazendo. Pronto, tem mais uma folhinha aqui. Então agora sim vou arrematar e vou repetir esse processo de juntar as hastes aqui, fazendo mais uma folhinha e por último aqui, fazendo mais uma folhinha. E aí com isso a gente vai ter essa primeira parte bem firminha assim e as folhinhas caindo depois. Terminei aqui o meu ramalhete que ficou assim, ó. Todas as folhas unidas caindo aqui. E o que eu vou fazer agora é passar pela tampa da nossa cenoura. Então aqui tá a tampa, vou colocar a agulha aqui e vou puxando os fiozinhos pro outro lado.
puxei todos os fiozinhos pro outro lado, eu vou passar um pouco de cola aqui, ó, em toda a volta. Toda a volta do ramo, e aí vou puxar ele mais pra dentro da base. Pra ele ficar encaixadinho assim. E a gente ter o efeito de raminho que a gente queria. Com todas as folhas caídas. Então ficou assim a nossa cenoura de Páscoa porta-bombons. Se vocês gostaram, lembra de comentar aqui pra gente saber e produzir mais conteúdo desse tipo. E se vocês reproduzirem a receita, lembra de marcar a Fischer e eu. A gente vai deixar na descrição os arrobas pra gente ver vocês reproduzindo. Muito obrigada e feliz Páscoa a todos vocês!